Contando com titulares, sim, absolutos, aquilo que ele tem de melhor no momento, o técnico Rogério Ceni, ele preparou a equipe do Esporte Clube Bahia em 2 treinamentos, visando esse compromisso importantíssimo contra a equipe do Ceará, esta noite no Castelão, pela 5ª rodada da Copa do Nordeste 2024. O treinador, com certeza, vai colocar em campo a força máxima que ele tem neste exato momento, para que se mantenha na liderança da competição regional, para ter, evidentemente, vantagem nos próximos jogos, né? na próxima fase, melhor dizendo, da Copa do Nordeste, né? Até porque, na sequência aí de jogos, ele terá outra pedreira, eu digo no que diz respeito à Copa do Nordeste, que será o Grande Bavi do próximo dia 20. E aí ele terá um refresco, como se diz na gíria, o Maranhão, e no Almeidão fecha a fase 1 da competição diante da equipe do Botafogo lá da Paraíba. Um resultado de 3 pontos hoje diante da equipe do Ceará, não obstante a situação do Bahia estar, sim, na primeira posição da competição de modo geral, vai dar mais tranquilidade, sem dúvida nenhuma, para os próximos jogos. Uma informação que surgiu nas últimas horas da imprensa de São Paulo, no interesse da equipe do Corinthians no volante, ou diria assim, coringa, pelo menos no setor defensivo do Esporte Clube Bahia, seja na zaga, na lateral esquerda e no meio campo, do Rezende, O Corinthians avalia exatamente a contratação desse atleta, porque fez todo, digamos assim, uma estatística sobre o jogador e entende que se encaixa bem no perfil da equipe corintiana, Só que tem um detalhe, o jogador tem contrato com o Bahia até o final de 2025, inclusive o técnico Rogério Ceni já cobrou da direção do Esporte Clube Bahia a renovação de contrato imediata do jogador. O atleta que foi o segundo em interceptação no ano passado, no Campeonato Brasileiro, e o 6º em desarme. Vamos ver se realmente teremos ou não novidades no que diz respeito a esta situação. Mas, a princípio, acho difícil o atleta sair do tricolor. O Bahia, ele sim, defende esta noite, em um jogo dificílimo diante do Ceará, a liderança da Copa do Nordeste, edição 2024. Bom lembrar para você, torcedor tricolor, que ontem a equipe do River, de forma surpreendente, venceu o Náutico lá no Recife e lidera o Grupo A com 9 pontos. A mesma pontuação do Esporte Clube Bahia. Todavia, existe uma diferença na campanha, porque a equipe do Esporte Clube Bahia tem 9 pontos em 4 jogos, 3 vitórias, não empatou, uma derrota, marcou 6 gols, sofreu 2, tem um saldo de 4, e o River ontem cumpriu o seu 5º jogo. O Bahia cumpre o 5º jogo quando a bola rolar lá no Castelão. Então, o River são 9 pontos, com exatamente 3 vitórias, nenhum empate, 2 derrotas, marcou 4, sofreu 4, o saldo é zerado, o Bahia tem todas as vantagens sobre o River, e quando a bola rolar contra o Ceará, o Bahia não tomando nenhum gol, o Bahia vai permanecer líder, porque vai chegar aos 10 pontos positivos contra 9 da equipe do River do Piauí. Mas o Bahia, ele busca defender essa liderança e, obviamente, ampliar, vencendo o jogo para continuar esse planejamento de ter a vantagem na parte segunda e terceira da competição, ou seja, semifinais e finais da competição. Então, o tricolor tem
esse objetivo e pode realmente alcançá-lo. O técnico Rogério Ceni, em 2 dias de treinamento, preparou a equipe da melhor maneira possível, porque teve, claro, na sua mão todo o elenco principal, jogadores que ele tem à sua disposição, né? E fez treinamentos técnicos e táticos, porque teve essa oportunidade, já que mandou a campo no último domingo um time mistão, vamos colocar assim, do Sport Clube Bahia. Poucos jogadores considerados titulares entraram em campo, e quando entraram em campo, a maioria deles estavam no banco de reservas, e ele ainda se deu ao luxo de poupar 4 atletas considerados titulares, que nem no banco de reservas foram, né? E foi o caso do goleiro Marcos Felipe, também do capitão Canu, zagueiro, sempre capitão, né, normalmente, também do Everton Ribeiro, que chegou a sentir um incômodo muscular, mas normal, treinou os 2 dias normalmente, e o Tassiano, que vem sendo um jogador que o técnico Rogério Ceni está colocando como um falso centroavante e vem fazendo gol sim, né? É um dos artilheiros da equipe, segundo posto com 3 gols, já que o primeiro é o Ratão, que vem saindo do banco de reservas e marcando os seus gols na equipe tricolor. Com praticamente a exceção do último jogo, contra a Jacuipense, o Ratão vem saindo do banco. Esse último jogo ele atuou como titular e marcou o 4º gol dele na competição, na temporada. O primeiro gol do Bahia na oportunidade diante da equipe Jacuipense, quando o Bahia venceu exatamente por 2-0. Mas, como eu disse, o foco total é a Copa do Nordeste, e o tricolor, que vem de bons resultados, sim. Por exemplo, venceu a equipe do CRB fora de casa por 1-0 na quarta-feira passada, um jogo que também era considerado difícil, e agora tem um jogo mais difícil, não tem nem dúvida disso. Eu sempre falo, o Ceará está na 2ª divisão, mas é um time de 1ª divisão, e claro, uma força do Nordeste, e Bahia e Ceará vão reviver 2 finais que protagonizaram da própria Copa do Nordeste nesse milênio, né? 2015, quando o Bahia não conseguiu o título, perdeu, e exatamente em 2021, quando lá mesmo no Castelão conseguiu vencer a partida por 2-1 e foi campeão, conseguindo vencer nos pênaltis a equipe cearense. Então, de uma forma ou de outra, revive aí 2 finais dentro da própria competição, e é um fator motivador para o torcedor do Bahia e, evidentemente, para o torcedor do Ceará. Espera-se aí um grande público, na faixa de 30 mil pessoas. Dada a rivalidade, o Ceará também busca voltar à liderança da competição no seu grupo, né? Já que o time do River ontem conseguiu essa façanha de vencer o Náutico nos aflitos e, claro, conquistar aí o primeiro posto no grupo A. Aliás, o River, que foi o único time que o Sport Clube Bahia perdeu até o presente momento na competição, e jogando fora, lá no Albertão, naquele sábado de carnaval, quando o Bahia perdeu por 1-0. Dito isso, na nossa ótica, o técnico do Sport Clube Bahia vai com a força máxima, e a gente aqui vai, evidentemente, conjecturar um time do tricolor. Marcos Felipe no gol, Arias na lateral direita, Canu como central, Vitor Cuesta mantido aí na 4ª zaga, antiga 4ª zaga, e aí eu tenho uma dúvida entre o Luciano Juba e o jogador Rezende. No setor de meio campo, para mim, Jean Lucas, Caio Alexandre, o jogador Everton Ribeiro e Caulim. Na frente, outra dúvida entre Everaldo e Ademir e o jogador Tassiano. Para mim, esta é a equipe do Sport Clube Bahia, que entra em campo logo mais às 20h30 para esse enfrentamento diante do time do Bozão, lá mesmo no Castelão. Então, esta é a situação do Sport Clube Bahia para esse compromisso. O Bahia que começa hoje novamente
uma, digamos assim, maratona de 3 jogos fora de casa, porque já no sábado tem o Jequié, pela ida das semifinais do Campeonato Baiano, e na próxima terça-feira, jogo da Copa do Brasil, talvez o mais, digamos assim, difícil deles, porque é um jogo eliminatório, se perder já foi, não tem volta e será desclassificado da Copa do Brasil, uma competição milionária e que o Bahia vai buscar, sim, digamos assim, pelo menos uma semifinal na competição. Então, são 3 jogos seguidos fora de casa. Bom, dizer para você também, torcedor do Esporte Clube Bahia, e a notícia vem de São Paulo, que o Corinthians tem interesse no jogador Rezende. Eu já falei no destaque, acho muito difícil o Rezende sair nesse exato momento do Esporte Clube Bahia, embora tenha consciência de que tudo pode acontecer em qualquer situação da vida, principalmente no futebol. O jogador tem contrato com o Bahia até 2025, o Corinthians arruma dinheiro sim para pagar essa multa rescisória, mas tem o querer do atleta. E o técnico Rogério Ceni ainda tem uma situação, do próprio Rogério Ceni. Exatamente, o treinador pediu para que esse atleta tivesse a sua renovação de contrato imediata. Então, eu acho particularmente muito difícil hoje o jogador Rezende sair do Esporte Clube Bahia. O Bahia contratou um dos destaques da Jacuipense da Copa São Paulo, o jogador de 18 anos, Daniel Costa, que é jogador do setor de meio campo, contenção volante, e que também joga no setor de defesa.